Pronto. Eu acho que está valendo, hein? Tá, já está valendo. Túlio, obrigado pela sua participação. Você é um deputado do nosso partido, que eu tenho muito orgulho, muita honra de estar junto com você lá no Congresso Nacional. Você está no primeiro mandato e já tem tido uma notoriedade nacional pelos seus projetos, pela tua atuação. E eu não esperava nada diferente disso. Eu conheço você desde menino. Esses dias nós estávamos conversando lá no nosso gabinete, quando você ainda fazia o movimento da juventude do partido, né? E nós não faz muito tempo não, aquele Dagoberto. Mas foi uma coisa que você sempre foi atuante, sempre se jogou na política, sempre acreditou na política e está aí hoje deputado federal, e dizer do orgulho muito grande nós estarmos aqui recebendo você. Agradecer a todas as pessoas que estão participando, que estão aqui nos vendo. Eu queria começar, Túlio, até porque as pessoas que estão aqui já me conhecem um pouco mais, mas eu queria que você fizesse uma apresentaçãozinha rápida sua e depois a gente volta a falar aí do nosso PDT e das nossas atuações no Congresso Nacional. Mas eu também vou querer, Dagoberto, que você faça uma apresentação, viu? Porque nossa página está lhe retransmitindo também. Então, a nossa turma também não lhe conhece. É importante que você depois consiga aí bater um papo. Tem gente chegando aí, né? Quem é esse aqui? E aí, Cirão? E aí, grande Túlio, grande Dagoberto, alegria grande. Mas vai aí, eu já estava vendo vocês, né? Então começa aí, Túlio, eu estou na retaguarda aqui. Quando o chefe chega, a gente... Ciro, eu já tinha combinado com... Eu sou fã dos mais experientes e dos mais jovens. Ô, Túlio, Ciro, eu já tinha combinado com o Túlio, porque eu sei que o seu tempo é curto, então a sua participação que vai ser curta também. Então, nós queríamos abrir com você. Você fala e depois eu e o Túlio tocamos aqui, tá bem? E claro, aí é para a gente dar essa oportunidade para os nossos eleitores, tanto meu como do Túlio, tá participando junto com você. O que eu queria que você falasse um pouco desse contexto nacional, ver se esse Brasil ainda tem jeito, né, da sua indignação, dessa vergonha que nós estamos atravessando nesse momento no nosso país. Então, que você falasse um pouco sobre isso e eu e o Túlio vamos ficar aqui te ouvindo com todos os nossos companheiros que estão junto com você. Bom, deixa eu antes dar um abraço em você, Dagoberto, que é um dos orgulhos que nós temos no partido, pela sua história, pelo seu talento, pela seriedade, pelo testemunho diário de compromisso popular, nunca vacilou, nosso partido de você só tem orgulho e temos muitos planos para você. Você é a liderança que o Mato Grosso do Sul está construindo para grandes tarefas. Na hora oportuna, você vai avaliar aí com seus amigos, com nossos compatriotas de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul, mas você cumprirá grandes tarefas e eu quero carregar panfletos aí para que a gente tenha essa honra e esse orgulho. E do seu lado, pelo menos virtualmente, falando com toda a gente querida de Pernambuco, essa é uma gente mais próxima aqui, nós somos emendadinho ali pela Serra do Araripe, somos vizinhos, tá? Talvez o maior talento da nova geração que a democracia brasileira produziu. Eu não estou falando isso para agradar, não, eu sou uma pessoa que estou muito preocupada em dar passagem para jovens, às vezes até erro, porque acho que o jovem tem direito à oportunidade, e o Túlio não, o Túlio já provou que é da boa cepa. É impressionante como está virando a grande referência do pensamento jovem brasileiro, e a despeito da idade, é uma maturidade que chama a atenção. O preparo, o talento, a coragem de ir na boa, está ligado às grandes questões do momento que exigem a posição, ele está aí na questão das fake news, na CPI, por exemplo, e é um orgulho, né? É nosso futuro. Também cumprirá grandes e graves tarefas no nosso Pernambuco e na nossa Recife querida, não é? Nós queremos que o Túlio seja candidato a prefeito, como gostaria muito que você fosse também candidato a prefeito em Campo Grande. Enfim, um abraço a toda a gente querida de Pernambuco, a toda a gente querida do Mato Grosso do Sul. E pelo Brasil afora, porque essas lives acabam alcançando até brasileiros no estrangeiro que estão aí confinados nesse tempo de Covid. Túlio, o Dagoberto, o Brasil e nosso povo estão experimentando uma crise de 3 camadas, cada qual a mais pesada, cada qual a mais grave. Isso está vergando o peso nos ombros do povo brasileiro, das maiorias. Primeiro, é uma crise de saúde pública que não tem precedente nessa geração.
no século passado, ali em 1918, morreram 82 mil brasileiros da gripe espanhola. Não havia as condições sanitárias, nem as possibilidades de prevenção que há hoje, nem as comunicações, enfim, era no ano 1918. Só para você ter uma ideia, não havia telefone, né? Você não tinha televisão, você não tinha para comunicar, tinha que fazer uma coisa de rádio, que era muito difícil. E hoje o Brasil, por todas as simulações que os laboratórios internacionais, porque nós viramos uma pandemia, o mundo inteiro está olhando para o Brasil, as simulações até agosto é de que essa pandemia vai matar mais brasileiros do que em 1918. Ou seja, as simulações hoje falam entre 80 mil e 125 mil brasileiros. E é uma tragédia que podia ser prevenida, e ninguém duvide disso. O responsável pelo excesso desses números é a condição desastrosa da política brasileira pelo nosso governante maior, que é o líder da nação, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Quem duvidar, friamente, eu sei que no Centro-Oeste muita gente votou no Bolsonaro, eu respeito isso, não considero que o povo brasileiro tenha qualquer tipo de defeito, eu compreendo o peso da crise econômica produzida pelo PT, o peso, né, da generalização da corrupção produzida pelo PT. Portanto, quem protestou, acreditando na mentira do Bolsonaro que ia mudar, não é culpado de nada, é só vítima de ter sido enganado, mais uma vez, pela média dos políticos que, infelizmente, não dão valor ao povo, não respeitam o povo. Mas vamos lá. Quem quiser examinar se eu tenho razão, reflexiva ou não, examine o seguinte, pegue agora na internet e some a morte de todos os nossos irmãos da América do Sul. Então, se você pegar todos os países da América do Sul, menos o Brasil, das 3 antigas Guianas, passando pela Venezuela, Bolívia, não é? Chile, Equador, tudo, até chegar cá embaixo na Argentina e no Uruguai, se somar a morte de todos eles, tem mais habitantes junto do que o Brasil. Dá menos da metade das mortes brasileiras. Morreram menos de 12 mil pessoas nesses países todos juntos. Se você pegar a China, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a China não inteirou 6 mil mortes. E o Brasil está já com números de ontem, 29.937 mortes. Por quê? Já passaram 30 mil, Ciro? Passou. Eu não tenho o número de hoje ainda, porque não atualizei, estou saindo de uma live para outra, mas já é um número suficiente para a gente ver o tamanho dessa crise. Mas há um outro aspecto, é que essa crise vai provocar a mais grave crise econômica da história brasileira sem qualquer rival. Então, se a gripe espanhola em 1918 é rival dessa, do ponto de vista econômico, jamais aconteceu o que está acontecendo já no Brasil, sem que o governo tenha qualquer inteligência, sequer, muito menos iniciativas para diminuir o efeito trágico desta crise sob o ponto de vista econômico. Os números são impressionantes. De janeiro a março, 3 meses antes da pandemia pegar pesado, o Brasil já tinha destruído 5 milhões de postos de trabalho. Em abril, o CAGED, que é o número oficial, registrou a baixa de 860 mil carteiras assinadas. Ou seja, se nós pegarmos que pegou mesmo em maio, nós vamos ter aí 1 milhão e 200 mil empregos destruídos por mês. E o terceiro fator, isso é a maior crise econômica que está falindo as empresas, porque o crédito não chega, o Congresso aprovou uma linha que é compatível com a vida real do Brasil, severa, sóbria, não foi nenhuma demagogia, uma linha de crédito que dava 8 meses de carência, porque é óbvio que quem está colapsado no faturamento, como vocês estão em isolamento social, nós todos estamos em isolamento, o efeito disso é que acaba o faturamento das microempresas, das pequenas empresas que não têm capital. Aí o Bolsonaro vetou, o Congresso deu 8 meses de carência, o Bolsonaro vetou. E quando vai operar, o Congresso aprovou um fundo garantidor, não é? E a Caixa Econômica, para mostrar o exemplo do governo, está exigindo que a pessoa tenha garantia real e que tenha cadastro limpo, quando o Congresso Nacional aprovou que essa ajuda era para todo mundo, independentemente de ter cadastro limpo, porque antes da pandemia, 5 milhões e 500 mil empresas brasileiras já estavam com o nome no Serasa pelo desastre econômico que já vinha acontecendo de trás e que o Bolsonaro só, infelizmente, não deu equação. Então, são 2 aspectos, a saúde pública e a economia, que vão levar o Brasil a cair entre 6% e 11% a economia. Esses são os estudos que a minha equipe, 700 pessoas, mais as consultores internacionais, enfim, estão dizendo, entre 6 e 11. Na pior hipótese, quer dizer, na melhor hipótese, nós teremos ao redor de 20 milhões de desempregados no fim desse ano. E aí, em cima disso, o Bolsonaro cria uma crise política com um potencial institucional que está levando medo às ruas do Brasil. O medo da violência pura e aberta.
presidente incitando o ódio, estimulando o ódio. Agora grupos estão tirando a máscara e assumindo a estética nazista, né? Tocha, camisetas esquisitas, máscaras, imitando a estética nazista, né? Apologia da violência, grupo disso, grupo daquilo, para a gente não dar destaque a eles aqui, desacatando as autoridades, confrontando o Supremo Tribunal Federal, ameaçando fechar o Congresso Nacional, ou seja, estão despudoradamente costeando o alambrado, como dizia nosso querido Brizola, de quem eu fui colega, governador, do golpe. E aí o que acontece? Boa parte dos brasileiros encheram o saco de aguentar esses abusos e estão indo para a rua, fazendo lamentável... São heróis, são pessoas que a gente tem que respeitar, bater palma, dignificar como verdadeiros combatentes da boa luta. Mas se eu puder, como pai, como avô, como liderança política de poucos ou de muitos que me dão a sua atenção, eu faço uma ponderação, não está na hora ainda. Se for necessário, nós vamos todos, eu vou estar junto também. Mas agora as manifestações do Bolsonaro estão diminuindo de tamanho e ficando ridículas. A gente não tem nada aqui para a rua, que é tudo o que ele quer é produzir um cadáver. Tudo aqui que o Bolsonaro... em Campo Grande, Ciro, fizeram o movimento aqui na principal avenida, tinha 30 pessoas. É isso, vamos deixar eles ficarem sozinhos com a ridicularia deles, e se depois realmente eles quiserem confrontar as instituições, aí nós vamos todos, e vamos organizados, e vamos enfrentar com a nossa valentia cívica e com as ferramentas que forem necessárias. Aqui nós precisamos encarar uma milícia armada e fomos para cima. O Cid levou 2 tiros no peito com a retroescavadeira, porque era o que tinha na hora. O que quer dizer o seguinte, nós somos da paz, mas vamos defender a democracia brasileira e as liberdades do nosso povo a qualquer custo. Mas eu estava só arredondando o tamanho do pacote de tragédias que pesa sobre as costas do povo brasileiro. A maior crise de saúde pública, a maior crise econômica que está dizimando empregos e uma crise política que não nos permite estabelecer aquilo que é necessário. O diálogo, não é? Para, entre ideias diferentes, construir uma saída para essa encalacrada de hoje e para o futuro. E aí você me pergunta, o Brasil tem jeito? Tem. Eu estou lançando um livro agora, que é produto de anos de reflexão, de audiência, de consulta, de visitar toda a inteligência brasileira, enfim, conversar, conhecer o território do país, não é? E esse livro ele é uma história. Como é que nós chegamos a esse fundo do poço? Eu explico, especialmente em linguagem para os jovens, o que aconteceu com o Brasil para a gente estar desmoralizando e ter 3 impeachments acontecidos, como estamos avançando para o 3º agora, em pouco tempo de democracia. Por que a democracia brasileira não conseguiu produzir uma equação de desenvolvimento e o país hoje está estagnado com a pior década econômica da história? Eu explico tudo isso com certa clareza. E depois eu tenho ali as pistas de um projeto nacional de desenvolvimento que tem capacidade claramente de virar o jogo no Brasil, talvez muito mais veloz do que se suponha, dependendo da qualidade do diálogo político que nós formos capazes de estabelecer. Muito bom. Eu recomendei a leitura do livro do Ciro ontem no live, inclusive. Né? Que bom, li ainda. Bom. Por isso que ele está em primeiro lugar em venda na Amazon.com. Logo vi que tinha. Está crescendo, né? Ô Ciro, e eu também queria marcar com você uma live. Eu já falei já com a sua secretária, para a gente marcar um dia para você exclusivamente falar sobre o seu livro. Eu acho que é um momento muito importante. Eu tenho percebido essa mudança do brasileiro. Aqui, como você disse, o Mato Grosso do Sul é um estado muito conservador, é um estado do agronegócio. Aqui, qualquer movimentaçãozinha que tinha por parte do Bolsonaro, ele botava 3, 4, 5 mil pessoas. Mas hoje eu percebo de que as pessoas que saíram para a rua, as pessoas que acreditavam nele, agora com o tempo vai conhecendo, vai sabendo quem ele é, e hoje tem até vergonha de dizer que votou nele. Muita gente, e olha, esses dias eu conversando assim com algumas pessoas que são muito elitizadas aqui, que brigaram comigo na época, quando eu falava mal dele. Aqui tem uma cidadezinha pequenininha aqui do lado aqui de Campo Grande, e ficou muito marcado aqui para mim isso, porque eu fui falar que ele não tinha capacidade nem de administrar a cidade de Jaraguari. E depois eu acabei pedindo desculpa para o povo de Jaraguari, porque é a cidade menor que tem no nosso Mato Grosso do Sul. E isso é o que saía toda hora aqui na mídia, porque as pessoas queriam jogar contra o partido, contra o nosso candidato, então aparecia essa minha fala constantemente. E agora eu estou cobrando isso. Você viu que ele não servia nem para Jaraguari.
Você vê que é uma pessoa completamente falava despreparada. Da Roberto, que ele não servia nem para administrar uma bodega, né, Ciro? Das pequenas. Porque nunca administrou. Eu conheço o Bolsonaro de longa data, em 1993, e o povo não é obrigado a conhecer. E a propaganda que empacotaram foi o Bolsonaro como representante da anticorrupção do PT, da falta de respeito que um certo petismo tem, por exemplo, com a propriedade privada, né, da falta de respeito com a moral popular mais conservadora, enfim. E a gente tem que ter humildade para entender isso. Eu não tenho nenhuma raiva do povo brasileiro. O povo brasileiro não é culpado disso. Se tem aí 8, 10, 12% de doentes mentais que defendem fascismo, que defendem violência, tortura, terra plana, isso qualquer sociedade tem. Mas no Brasil foi 70% o povo que votou nele, aí no Centro-Oeste, no Norte e no Sul e Sudeste. Aqui não, aqui no Ceará ele tirou o terceiro lugar e no segundo turno tirou 23% dos votos. Mas eu, em 93, era governador e o Bolsonaro propôs o fechamento do Congresso Nacional, Dagoberto, e uma ditadura, e eu pedi a prisão dele e a cassação dele. Eu era governador do Ceará em 93. Depois eu descobri que o Bolsonaro roubava dinheiro do gabinete dele na gasolina. Então, quem quiser achar que eu estou exagerando, esse meu irmão, minha irmã aí do Mato Grosso do Sul, não é? Pega aí o gabinete meu e compara o gasto de gasolina, porque tudo está no portal da transparência da Câmara. Bolsonaro superfaturava, recebia dinheiro por fora e botava no bolso. Tinha 6 funcionários fantasma, um desses funcionários fantasma era a filha desse Queiroz, que tem 10 homicídios nas costas. Eles são ligados ao que mais... Lá atrás, o Bolsonaro foi assaltado, defende armamento, não sei o que e tal. Ele foi assaltado e entregou a arma dele ao bandido. E depois conseguiu que o coronel Cerqueira procurasse esse bandido apareceu morto. Bolsonaro é ligado à milícia, a tudo que não presta. Mas o povo brasileiro recebeu o pacote completo como uma nova política. E agora está vendo aí ele comprando apoio do que há de pior e mais corrupto no Congresso Nacional. Ou seja, paciência. Vamos ter humildade, vamos compreender o nosso povo, explicar para o nosso povo, porque nós precisamos unir o Brasil. Não é? E a solução para isso são ideias. Não existe salvador da pátria. Não existe... E eu vou fazer essa live com o livro, porque o livro ele mostra com muita clareza, por exemplo, a importância central do agronegócio. E o pensamento esquerdista antigo não respeita. Só para dar um número para vocês. O saldo da balança comercial do Brasil, do agronegócio e da mineração pagam a conta de todo o brutal déficit de importação do Brasil de todos os produtos industriais. Nós estamos usando a internet, os nossos computadores, nossos tablets, nossos celulares, tudo isso é importado. E aí o buraco chega a ser 150 bilhões de dólares. Pois esse povo que acorda de madrugada, agora no frio, no calor, e vai operar a máquina, e vai trabalhar, e vai puxar a enxada, é quem carrega o Brasil nas costas. E eram pobres anteontem, e agora vê comunista atrás da cama, embaixo da mesa e tal. A gente tem que ter paciência, explicar isso, mostrar para eles que o país precisa unir quem trabalha e produz. E eles estão destruindo a imagem do Brasil lá fora, que vai prejudicar o agronegócio brasileiro. São coisas práticas. Eles deram uma cota de importação de etanol que vai acabar de liquidar o setor sucroalcooleiro brasileiro. Isso eu sei bastante bem o que eu estou falando. Eles deram a cota de importação de trigo para os americanos sem ver nem para quê, por pura entreguismo, vai destruir a triticultura do sul do Brasil, que está tentando aí produzir trigo com condições até de alta produtividade em algumas manchas de solo de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Não demora, a China vai começar a trocar a preferência comercial por soja brasileira. Eu já tenho notícia de 1 milhão de toneladas que a China tirou a preferência do Brasil para comprar dos americanos. Por quê? Porque eles estão hostilizando o maior mercado comprador do Brasil. Então, tudo isso é uma tragédia completa, não é? Por qualquer ângulo que se queira considerar, e nós precisamos ter paciência e humildade para nos reconciliar com o povo brasileiro. Ô Ciro, até para aquisição de insumos também, né, para produzir testes para combater o coronavírus, os países que têm esses insumos, eles não vão ceder para o Brasil, dão preferência a outros países. Porque respiradores, insumos, pois é, né? É um completo desmantelo. Vamos raciocinar por quê. Então tem o seguinte, eles nos ofenderam, eles agrediram a nação brasileira, eles lesaram o nosso respeito internacional, nada. Estão servindo como sabujo, o puxa-saco de 5ª categoria da propaganda do Trump. Como é que um homem, como é que um político vai para a televisão recomendar um remédio, meus companheiros?
Remédio é coisa de médico. Aí no Brasil abre uma discussão quem é a favor e quem é contra a cloroquina. Aonde já se viu isso? É o desastre de um presidente da República. Sabe o que aconteceu, Dagoberto? A cloroquina é um remédio antigo. Eu que ando muito do Brasil, a Amazônia, usa porque é um remédio para malária. É um remédio para lúpus, que é uma doença de imunodeficiência, imunodeficiente. E usa para artrite reumatoide. Na hora que o Bolsonaro foi para a televisão propor, esse remédio sumiu das farmácias e o preço aumentou por 6 vezes. Então, quem de fato precisa da cloroquina ou não tem, ou está pagando 6 vezes mais caro pela irresponsabilidade. Aonde já se viu um político? De onde é que ele tirou isso? Bolsonaro, que é um despreparado, de onde é que ele tirou isso? Do Trump. Então, o Trump ouviu um estudo francês, sem validação científica, com medo de dar besteira que fez, de não fazer o isolamento, e propôs que tinha esse negócio. Depois os cientistas e a própria FDA, que é a agência Anvisa deles lá, disse que não funciona. Ele está com um monte de cloroquina, sabe o que ele fez? Mandou para o Brasil agora. Vai matar o nosso povo aqui com automedicação. Além do Bolsonaro ter mandado o Exército comprar, que comprou por 6 vezes o preço que tinha pago o valor no maio do ano passado. O Bolsonaro está botando o dedo para sujar toda a respeitabilidade das instituições brasileiras. Está humilhando o Procurador-Geral da República. Vai visitar o cara sem marcar, sai de lá dizendo que o cara vai arquivar o inquérito. Ele é um investigado, o outro é um investigador. Ele anuncia que vai dar a 3ª vaga do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. Aparelhando a Polícia Federal para proteger os filhos e os amigos. Enfim. E o pior, Ciro, que a gente vê tudo isso, e aí as pessoas que têm condições até de poder orientar, eu percebi muito isso, aqui o ministro da Saúde era daqui, e ele o Mandetta, ele foi deputado, e em várias conversas com ele, e era impossível de conversar com ele tecnicamente. Ele não quer ouvir, ele põe um negócio na cabeça e aquilo que ele põe é aquilo que é o que vale. A inteligência dele não é suficiente para ele poder perceber o erro, por mais que a pessoa explica, ele teima, ele é uma pessoa muito difícil de você convencer ou de você se relacionar. Então, com isso, acaba brigando com o mundo inteiro, acaba brigando com todas as decisões técnicas. E eu tenho dó do nosso país, né? Pobre do nosso país, na mão de um maluco como esse. O maior problema de uma personalidade autoritária é que não consegue conviver com a contradição. Qualquer coisa que represente controle, tipo Supremo, Congresso, Procuradoria da República, ele tem que desmoralizar porque ele não consegue conviver com o controle. E a outra característica do despreparado é que ele se sente sombreado, diminuído por qualquer pessoa que brilhe do lado dele, mesmo que seja alguém que ele escolheu. Então é um desastre. Você tem a maior pandemia da história, o camarada nomeia 3 ministros em 45 dias. Se fosse... E todo ministro que aparece acima dele, como o Mandetta apareceu num determinado momento, foi demitido. O Moro apareceu e foi demitido. E é burrice, porque ele está dizendo, olha, o meu ministro que eu escolhi está fazendo aí o que eu devia fazer. Mas o problema é que ele colide, né? Ele colide com essa questão, porque a guia dele é a inteligência americana que está aqui, e é o Steve Bannon, que é o grande guru dessa direita fascista do mundo, que está aqui. Então, a grande questão é inventar confusão política, porque na questão da saúde, ele morreu, está morto. Se o debate for sobre saúde, ele é um desastre. Se o debate for sobre economia, ele morreu. Então, ele está inventando outro lugar onde ele mexe com a moral popular, com o anticomunismo, com a questão ideológica, para tentar segurar os 20%, os 25%, os 30% dele, que ele acha que, por negar o PT, ele vai sobreviver lá na frente. É um idiota. É um idiota. Ô, Ciro, tu achas que ele está com um discurso cada vez mais sectário, mais isolado, para manter esse núcleo de apoio, então, né? Isso. A ideia do Steve fazendo os gestos de cedendo aqueles espaços também no governo para segurar a base no Congresso e o impeachment não acontecer. Ele só pensa agora em 2 coisas. Segurar o impeachment, que está vindo, e assegurar a reeleição dele. Então, ele só pensa nessas 2 coisas. Se você quiser entender o Bolsonaro, como o embate na questão da saúde
morreu, o embate na questão da economia, o que ele faz? Ele tenta achar culpados. Então, a culpa são os governadores, são os prefeitos, não sei quem, a Organização Mundial de Saúde, imitando o Trump, né? Porque a inteligência deles que está aqui, só que o Brasil não é a mesma coisa, né? É completamente diferente. E aí ele cria esse ambiente onde o universo de disputa é mais abstrato e não está no povão, que é a ideologia. A ideologia é o moralismo, que o Supremo é um protetor de bandido, que o Congresso é um bandido picareta, enquanto ele negocia com os piores picaretas do Congresso. Então, essas coisas todas são muito manjadas, né? E o fato é que a população vai avaliar o governo Bolsonaro, não é, por aquilo que é prático: emprego, renda, aposentadoria, segurança pública e saúde. Essa é a grande questão. E ele perdeu a batalha. Ao contrário da esmagadora maioria dos chefes de governo no mundo inteiro, que, vendo o tamanho da pandemia, fazem o quê? Se assessoram com a comunidade científica para se proteger de decisões que são contraditórias. Porque eu quero proteger as pessoas, eu vou fazer o lockdown. Isso vai provocar um problema na economia. Eu pego o assessoramento, então, olha, eu estou aqui guiado pelos cientistas, pela Organização Mundial de Saúde, e eu peço que a oposição me dê um tempo para eu me concentrar aqui em salvar meu povo. A oposição no mundo inteiro se obrigou a encolher as armas e a cooperar. Aqui o Bolsonaro faz o oposto. Abre um azar, uma confusão, cria uma crise institucional, desagrega os poderes da República e mata pessoas. E destrói empregos aos milhões. Eu tenho dito, viu, Dagoberto, eu acho que é importante a gente compartilhar isso, essa troca com o Ciro, que talvez uma das medidas mais danosas adotadas pelo governo foi descentralizar a responsabilidade sobre o controle da pandemia. Eu digo, o que falta faz um presidente num momento como esse, né? Eu todos os dias publico as ações que são tomadas por gestores municipais e governadores em cada estado e a coisa é completamente desordenada. Tem estado que abre comércio, aí o outro fecha, município que abre espaços públicos, o outro fecha e abre shopping, aí abre setores, o outro... E aí fica essa até para mostrar aqui, né? A loucura que é. Não sei se dá para ver. Não. Deixa eu ver aqui. Para cima e para baixo o que é correto, né? Pois é. Assim, o que é correto e o que é ruim. Pois é, o que é positivo e negativo. E isso, Dagoberto, na nossa compreensão da realidade que a gente vive hoje, termina fazendo com que as medidas de isolamento social se tornem completamente ineficazes. Porque se um município decreta um lockdown e fecha ali os espaços públicos e obriga as pessoas a ficarem em casa, mas o outro município não toma essa atitude, de nada adianta, as pessoas vão continuar saindo de casa, o vírus vai continuar sendo transmitido de um para o outro, os sistemas de saúde vão continuar colapsando, já são mais de 5 estados que estão com os leitos ocupados acima de 80%, né? Está o estado do Ceará aí, o estado de Pernambuco, está o Maranhão, só no Nordeste. Rio de Janeiro, São Paulo. Pois é, isso é muito preocupante, sabe, Ciro? E o mais cretino, Dagoberto e Túlio, o mais cretino, meu irmão, que está nos ouvindo no Brasil, Mato Grosso do Sul e Pernambuco especialmente, o mais cretino é que a única forma de minimizar os efeitos econômicos do isolamento é que ele seja radical. E ninguém precisa ser especialista. É assim, o Brasil, quando começou com essa coisa que você está dizendo, o presidente dando um sinal trocado, o governador entrou num tempo, o outro entrou no outro, o prefeito faz, o outro não faz, nós fomos para o pior dos mundos. Por quê? Porque se nós entramos coordenados, o presidente da República chama os governadores, a representação dos prefeitos, e diga, vamos fechar tudo 15 dias. E está aqui a grana para indenizar o povo, e está aqui o crédito para indenizar perda de 1 mês de faturamento, ou de 2 meses de faturamento das empresas, sem juro e tal. O que acontecia? Acontecia que a velocidade de contaminação caía de 3,5 para 0. Por quê? Porque o vírus ele se espalha pelo contato humano. E o isolamento tira o ambiente do vírus prosperar. Então, se eu radicalizo o lockdown, vamos supor idealmente, para todo mundo só pensar, todo mundo fica em casa 1 semana, ninguém bota a cara na rua. Acabava 1 semana. Aí não dá, porque tem que sair os policiais, tem que sair os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, a base de operação das farmácias, a base de operação do supermercado, os caminhoneiros. Então, isso já vai diminuindo, então não dá para fazer. Então, vamos fazer o seguinte, 15 dias de lockdown radical, só sai quem tiver credenciado. Tem que explicar por que está na rua. O prejuízo era 15 dias. Eu estou inventando isso? Não, a Coreia do Sul fez. Não.
A Nova Zelândia fez. Não é? A China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, teve 6 mil mortos. Não teve 6 mil mortos. E já está voltando ao normal. Quem errou? Os Estados Unidos, gravemente. Mesma confusão. O presidente negando, inventando cloroquina, não tem sistema de saúde, a população não era testada, um teste imediatamente, lei da oferta e da procura selvagem, como os americanos gostam de mercado, cobravam $2.000 por um teste na rede privada, explodiu 104 mil mortos nos Estados Unidos. E o Bolsonaro está imitando o chefe dele, que é o Trump. Então nós vamos para o pior dos mundos. Nós vamos para 80 a 100 mil mortos, vamos para um prejuízo econômico muito maior, porque vai e volta, vai e volta. Agora o Witzel querendo afrouxar o Rio de Janeiro, o Dória afrouxando São Paulo. Vem uma segunda onda pesada. Pesada, por quê? Porque a onda ainda está no pico. Eu sou profeta? Não, isso tudo é ciência. Como é que funciona? Você mede, se você testar, você mede a velocidade. Cada pessoa contaminada, ainda que não tenha os sintomas, no Brasil chegou a contaminar 4. Foi a maior velocidade de contaminação do mundo. E enquanto um contamina 4 contamina 16, 16 contamina 232, é exponencial. Então, quando é que acaba? Quando um contamina um, a curva para. Né? Cada um contamina um. Então, tinha 100 contaminado, vira 100 contaminado, 1 para 1. Quando é que começa a cair? Quando um contamina menos de 1. Então, estatisticamente, se um contaminar meio, você precisa de 2 contaminados para contaminar 1, aí cai. O único estado onde essa curva inverteu é o Ceará. Aí você vai olhar, é milagre? Não. Fizemos o que a comunidade científica mandou. Criamos um comitê de clínico, um comitê de cientistas, nos conectamos com as experiências internacionais, da China, da Alemanha, da Coreia do Sul, da OMS, e é o estado que mais testa. Sobral, a minha cidade, que eu tenho um zelozinho especial, Dagoberto, tem mais teste do que 6 estados brasileiros. A minha cidade, que tem 200 mil habitantes, testou mais pessoas do que 6 estados brasileiros. Entre eles, o grande estado de Minas Gerais, que não está testando. E aí, ao não testar, explode as mortes e o cara bota numa coisa que foi infecção respiratória. Só que você vai comparar o mesmo período do ano passado, a infecção respiratória aumentou 1000%. 8.000%, né, em alguns estados. 1.000 em Minas. E em alguns lugares, como no Amazonas, 8.000%. Porque não testa. Então, o Bolsonaro não testa. Aí, como é que você faz? E, assim, ele é tão maluco, tão despreparado, que ele fala que a pandemia só vai parar quando 70% forem contaminados. Vocês já viram ele dizer isso? Loucura, ele já disse isso muitas vezes. Várias vezes. Esse cara não sabe onde ele anda. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. 70% contaminados significa 140 milhões de pessoas contaminadas. Sabe quantas pessoas tem contaminado no mundo hoje? 6 milhões. Ele é um pirado. Ele é um alucinado. Ele é um louco despreparado. E com a taxa de mortalidade, né, Ciro, de 6,9%. A maior do mundo. A maior do mundo, isso dá quase 10 milhões de mortos. Olha que loucura. Vê se pode. Vê se pode. E a única saída era você alongar o tempo desses 70% de contaminado, que o louco está dizendo que vai acontecer, por muito tempo, porque quando a pandemia começou, o Brasil tinha 44 mil leitos de UTI credenciados, 24 mil da rede privada e 20 mil da rede pública. Então, a grande questão é que qualquer pessoa consegue se parar um pouquinho para pensar, não precisa ir como piolho pela cabeça dos outros, isso não tem ideologia. Então, se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, e se só 1 em cada, ou só, vamos dizer, 10 em cada 100 se contaminarem na pandemia inteira, nós chegaremos a 20 milhões. Se 5 em cada 100 pegarem a versão grave, que precisa de um respirador, de um leito de UTI, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. Se a gente botar 1 milhão de pessoas precisando de 44 mil leitos ao mesmo tempo, você vê o tamanho da tragédia. Então, por isso que o isolamento social é imperativo, só tem essa saída. E como isso é a única saída, você tem que indenizar as pessoas e as empresas para que não sobreviver e o tecido econômico ser... Vamos... Eita, tá cortando, Ciro. Não, agora melhorou. Mas ele voltou, mas é isso. Então, eu estava só repetindo a lógica. Só tem uma saída de impedir essa loucura, que é o distanciamento. E se o distanciamento é a única saída, só tem um jeito, é indenizar as pessoas
para que elas possam ficar em casa, e as empresas para que elas possam sobreviver nessa transição difícil. Ele não está fazendo nada, nem o alongamento da curva, nem o equipamento, nenhum leito de hospital de campanha federal foi aberto até hoje. Aquele lugar que ele foi visitar em Goiás até hoje não opera. Em Roraima tem um hospital de campanha que foi montado pelo Exército, não tem o equipamento nem gente, não está funcionando. É um desastre completo. E na economia o crédito não chegou. E parece que é combinado, né, Dagoberto? Porque ele, ao mesmo tempo que causa essa crise e o número de casos aumenta e de pessoas que perdem os empregos, eles vão atrás de um auxílio emergencial, essas pessoas não conseguem ter um auxílio negado, às vezes em espera, e não conseguem acessar esse crédito. Ou o governo segura aqueles auxílios, né, causam aquelas filas homéricas na frente da Caixa Econômica. Eu acho que, às vezes, eu penso que ele joga esse discurso de que o brasileiro precisa sair de casa para buscar o ganha-pão, e ele não dá o auxílio que foi aprovado na Câmara, justamente para jogar essas pessoas contra o Congresso, contra os deputados que estão ali, né, Dagoberto? O que é que tu achas? Olha, graças ao Congresso Nacional, a tragédia ainda está diminuída. Porque se dependesse desses loucos que o Bolsonaro governa, a ajuda teria sido de R$200 de uma vez só. Ô, Ciro, eu tenho até a que levou para a pretensão de mostrar rapidamente as coisas que o Congresso aprovou e o que nós modificamos dele. Assim, eu fiz um resumozinho rápido. Ai, no Brasil, não tem tempo. Você imagina se nós não tivéssemos tomado essas medidas que nós tomamos? Isso aqui teria sido um povo brasileiro. Caos, teria sido um caos. Mas, Ciro, eu estou sendo alertado aqui, porque, em função lá do seu tempo, já estão querendo tirar você da gente. Live agora, às 20 horas. Mas deixa eu falar uma coisa para você que eu acho que é muito importante. Primeiro, é do orgulho que nós todos estamos sentindo aqui de você. Você, assim, tem um conhecimento para tudo que nós discutimos. Você é uma pessoa que estuda muito, se dedica muito com o nosso país, os números que você tem, a forma com que você coloca, a coragem que você tem para poder estar enfrentando. Olha, isso é uma coisa que eu tenho um orgulho. Hoje eu ando aí na rua, eu sou Cirão. É uma coisa tão gostosa. Túlio, ele veio aqui há pouco tempo atrás, aqui no Mato Grosso do Sul, e ele esteve em 2 universidades. Foi uma coisa assim, a juventude... Loucura, né? Olha, eu mostrei para ele rapidamente, nós tínhamos uma fila para entrar na universidade, lá no anfiteatro, de mais de 1.000 metros, as pessoas esperando a hora de entrar. Nós precisamos de... Não, para de cadastramento, para desse negócio. O pessoal ficou sabendo que eu era amigo do Dagoberto e foi beleza. Que falta nos faz um Ciro, né, na presidência, né, Dagoberto? Com você, Ciro. Então, nós vamos lutar. Meu irmão, eu sou dedicado, mas é muito amor, e eu tenho muito bons amigos, entre os quais estão vocês dois. Não é? Eu tenho muito orgulho da companhia em que eu ando. Eu tenho que estar à altura de vocês, e eu só posso fazer isso fazendo isso, me dedicando, estudando. E eu estou agora aqui, trancado em casa, eu sou um lutador, eu vivia cada dia num lugar e não me conformo. Então, não sai um relatório novo de pesquisa de vacina na OMS, não sai um relatório novo que eu não debulhe, queira estudar, para ajudar. A única coisa que eu posso fazer agora é espernear aqui pela internet, porque por amor aos meus amigos, por amor à minha família, por amor ao Brasil, eu estou fazendo aquilo que todo mundo deve fazer, se cuidar, ficar em casa, ajudar que a gente atravesse essa crise e depois construir o Brasil que nós precisamos. O dia de Ciro presidente vai chegar ainda, Roberto. Vamos ver, se Deus quiser. Estou animado. Estou com vontade de ir lá botar ordem nessa bodega. É uma honra muito grande ter tido você aqui conosco. Um abraço, meu irmão. Valeu. Se depender de mim, você vai ser o maior prefeito da história de Campo Grande. Obrigado. Vamos lutar para isso. Obrigado. Valeu. Olha, que legal, né, Roberto? Foi bom, né? Muito. O Ciro é um cara fantástico, fala um linguajar fácil com todo mundo, demonstra um conhecimento de que poucos têm. Eu acho que vai ser o grande debate das próximas eleições, até pela frustração que todo mundo teve, pela falta de conhecimento, pela incompetência desse atual governo. E nós somos um país que produzimos, nós podíamos ter passado por essa crise, poderia ter sido mais uma marolinha, mas, infelizmente, a incompetência, a ignorância nos colocou numa situação
numa tragédia aí. A ignorância, principalmente, não, Dagoberto? Assim, você negar a ciência, como esse governo tem feito... Não tem cabimento, é uma coisa que quando a gente fica tão triste com isso, e o pior, Túlio, é que eu alertei muito sobre isso. Aqui no Estado, eu fui muito crucificado em relação a isso, e as pessoas ficaram muito bravas comigo quando eu fazia uma campanha muito acirrada contra ele, porque eu conhecia, você não conviveu com ele lá no Congresso, mas eu convivi com ele, eu debatia nas comissões, ele apelava, ele não tinha discurso, ele não tinha argumento. Quando você começava a falar com ele com dados ou uma coisa científica, ele demonstrava um despreparo por completo, tanto é que nem o Exército quis ele, e aí é nós, brasileiros, que vamos ter que querer, pelo amor de Deus, né? Mas, Túlio, deixa eu falar rapidamente, para as pessoas poderem saber, e aí eu já volto aqui com você. Sumiu meu óculos daqui. Eu queria mostrar rapidamente para você o que nós, aliás, para você não, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, o quanto que nós votamos, assim, o que a Câmara fez, aqui a Câmara suspendeu o pagamento das dívidas de 65 milhões, e ofereceu repasse de 60 bilhões em 4 meses para os estados e municípios. Permite que a Embratur ajuda o processo de repatriação dos brasileiros. Concedemos uma linha de crédito especial para micros e pequenas empresas. Ampliamos o alcance do auxílio emergencial, que inicialmente ele queria R$200, nós passamos para R$600. A separação do incluímos outras categorias, né, Dagoberto, também, que estavam esquecidas. Lógico, não, eu vou chegar lá. As categorias que foram incluídas, ele era ao contrário que tivesse uma participação. Aqui, a separação do orçamento de gastos realizados em combate à pandemia, para que não haja crime de responsabilidade para os prefeitos e governadores, né? A transferência de 2 bilhões a santas casas, a hospitais filantrópicos, a proibição de exportação de respiradores, equipamentos de proteção individual, em relação à pandemia, para que eles sejam usados aqui no Brasil, né? Nós suspendemos por 120 dias a obrigatoriedade dos hospitais filantrópicos em prestar os serviços que o SUS exige para poder acudir à pandemia, né? Nós liberamos dinheiro para telemedicina em caráter emergencial, que liberamos recursos para os municípios nas ações também de combate à pandemia, e não foi pouco recurso para isso. Isso tudo, o próprio Congresso, né, nós estamos ampliando aquilo que eles mandam, porque eles também que não acreditam nos estados e municípios. Você vê a ministra deles que tem que prender todos os prefeitos, todos os governadores, enfim. A Damares, né, naquela reunião ministerial, né? Eu estou com uns 15 papéis aqui, e eu só falei para você, mas é o reconhecimento de calamidade pública, para dar uma condição diferenciada também para os estados e municípios, né? Deixa eu ver, a norma dota o governo de instrumentos para enfrentar a situação emergencial que permite o isolamento de pessoas, que era para poder ter uma legislação para que os prefeitos e os governadores pudessem impor esse isolamento, né, usar a máscara, né, e também para que pudesse comprar equipamentos sem licitação, em função da velocidade que exige, enfim, e muitas outras matérias ainda que estão em tramitação. Hoje mesmo nós votamos 2 ou 3 matérias importantes. E aí eu queria também, Túlio, dizer aqui de um projeto seu e que nós também estamos cuidando, não é só a questão da pandemia, né? Em função dessa crise provocada por esse governo, eu hoje pedi para subscrever um projeto seu e que você se preocupa com a imprensa, da forma com que está sendo tratada por essas pessoas inconsequentes, porque você não tem como separar a democracia da imprensa e nem a imprensa da democracia. Um depende do outro para poder viver. E a coisa mais importante é a participação da imprensa. E de repente,
as pessoas estão agredindo os repórteres, as pessoas que estão fazendo essas coberturas, com uma agressão descabida e é uma coisa que não tem como tolerar isso. E você faz um projeto, e aí eu quero enaltecer esse seu projeto, que você aumenta a pena, inclusive deixa numa condição até das pessoas terem dificuldades, até de chegar lá, ele paga para sair. Uma fiança, né? Paga a fiança e aí já sai e vai ficando por isso mesmo, e as pessoas já estão na rua aqui de novo. Enfim, esse teu projeto de aumentar a pena para quem agride a imprensa, para quem promove a democracia, é um gesto que você faz, né, muito forte em favor da nossa democracia. Então, eu queria te cumprimentar isso. Hoje eu pedi a sua autorização e eu subscrevi lá o seu projeto. Eu queria que você falasse rapidamente sobre ele, mas eu fiquei muito orgulhoso desse projeto que você apresentou. Obrigado, Roberto. Assim, é uma preocupação que nós temos que ter, né? Porque agora, recentemente, na semana passada, 4 grandes veículos de comunicação saíram de frente do Palácio da Alvorada. É lá que eles se organizam para cobrir o presidente, né, a fala do presidente, muito por conta da agressividade como o presidente ele se manifesta junto àqueles profissionais, né? Acusando, agredindo pelas palavras, né, de baixo calão, absurdo, que a gente perceba que isso aconteça por parte de um presidente da República, mas a gente tem percebido que essa agressividade do presidente também tem se repercutido, né, junto aos seus apoiadores, né? E aí o que não faltam são vídeos de apoiadores que expulsam jornalistas, repórteres, cinegrafistas de uma manifestação, quando eles estão ali cobrindo, e expulsam com agressões físicas, né? O que o projeto de lei faz, ele tipifica esse crime, qualifica o crime contra os profissionais da imprensa, né? Torna agravante pelo fato de serem profissionais da imprensa no exercício das suas funções, e isso dificulta o próprio agressor a sair, né, caso ele venha a ser detido, né, pagando uma fiança. Isso aconteceu recentemente com um jornalista, um cinegrafista que estava cobrindo uma matéria e um apoiador do governo Bolsonaro agrediu ele fisicamente, empurrou, conseguiu tomar o tripé da câmera, bateu na câmera com o tripé, bateu nele, quebrou a mão dele, depois chutou a câmera que estava no chão, quebrou o equipamento. Estraga um equipamento que custa 10 mil reais, né? Muitas vezes mais do que o que ele pagou para ele poder sair. Foi conduzido à delegacia, Dagoberto, e saiu da delegacia pagando a fiança de R$1.000, né? Aí, e quanto que não custa o equipamento que ele causou prejuízo? É descabido. Acho que esse teu projeto é muito importante. Nós temos que preservar a democracia e nós temos que dar instrumento para que ela continue e que essas pessoas possam ter tranquilidade. Olha, eu fiquei muito feliz com esse seu projeto. Obrigado, Roberto. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. Eu acho que é importante que a gente tenha isso para a gente, porque senão as coisas vão piorar e muito, né? E é isso que o presidente incentiva, a agressão a jornalistas, a profissionais da imprensa, além de descredibilizar, né, que aí vem as fake news, né, e tudo mais. Mas essa é uma outra área. Mas eu acho que o que eles estão fazendo, eles vão pagar por isso ainda. Eu acho que vai ter o momento certo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Túlio, para não estender muito a nossa live, que aí é o que as pessoas aqui, você é uma pessoa que tem notoriedade nacional hoje, a respeitabilidade, e você chegou agora no Congresso Nacional. Eu queria perguntar como é que você vê a sua participação do PDT, como que você se sente na bancada, você está confortável, a bancada tem cumprido o papel que você esperava, o Congresso tem sido aquilo que você achava que era, você está satisfeito com o seu mandato e com o nosso partido? É essa que é a pergunta que eu queria também, até para poder ouvir os jovens do que pensam isso. Eu já estou no 4º mandato, mas eu queria ouvir a sua opinião. Legal, Dagoberto. Eu estou no mandato há pouco mais de um ano, né? Tem 1 ano e meio aí de mandato quase. Mas eu sou do PDT há 12 anos já. Eu me filiei ao PDT no final de 2007, né? Em 2009 eu já era do Diretório Nacional do partido.
participava dos movimentos de base, da Juventude Socialista, né? Fui secretário de articulação política dentro do partido lá no Estado, fui secretário-geral, né? Existe uma fundação chamada Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que era uma fundação que promovia estudos e debates, né, sobre questões sociais, econômicas, políticas, e eu coordenei os estudos dessa fundação, que é a fundação do PDT. Ou seja, a minha relação com o partido é uma relação longa, né? Inclusive eu conheci o Dagoberto, acho que pouca gente sabe aí, há mais de 10 anos atrás, né? Eu lembro que eu era da Juventude, eu era que é um dos movimentos de base do partido, movimento de mulheres, movimento de ambientalistas, movimento negro, movimento LGBT, que é o movimento de diversidade, né? O PDT tem mais de 10 movimentos sociais estruturados, né? Mas eu era do movimento da Juventude. E aí a gente foi para um almoço, né? Me disseram, não, tá tendo um almoço ali com o pessoal Isso foi depois de um congresso que nós participamos, acho que foi no interior do Distrito Federal. Aí tá tendo um almoço lá, parece que tem um deputado lá, aí quem é o deputado? O deputado Dagoberto, né? Aí eu disse, putz, eu acompanho esse cara, né? Ele vai disputar o Senado e tal. Aí eu fui para esse almoço, né? Aí sentei lá e a gente conversando, sentei perto do Dagoberto, conversando, almoçando, e o Dagoberto olhava para mim, né? Não sei se você lembra, Dagoberto. Olhava para mim e saía da mesa assim, aí conversava com a assessora dele, que por coincidência era nossa amiga Graziella, aí depois voltava à mesa, conversava, aí me disse, cara, eu tenho que falar uma coisa, você está me incomodando aqui, você parece muito meu filho, lembra? Que você falou? Aí eu disse, é sério, aí você está mexendo comigo, você parece que perdeu o filho, não foi, Dagoberto, há 10 anos atrás, há um tempo. Aí eu depois conheci mais o Dagoberto como ser humano, né, como pessoa, né, que eu conhecia o parlamentar que admirava pela coerência, pela combatividade, e depois passei a conhecer melhor a pessoa do Dagoberto, e agora na Câmara, né, eu tenho a sorte de ter bons e grandes amigos, e você, que sem dúvida é um deles, Dagoberto. Então, eu também, Túlio, eu tenho muito orgulho da tua atuação, eu sabia que não podia ser diferente, até porque o que é ruim para o nosso partido é quando, e aconteceu muito comigo aqui no Estado, nós filiamos pessoas que a gente não tinha muito contato, você não tinha uma história partidária, desculpa, e essas pessoas acabam entrando no partido e depois se curvam a governadores. Quem já passou, aqui por último, foi o governador André Putinelli, com 8 anos de mandato, nunca pediu um emprego para ele, nunca pediu um favor para ele. Aí depois veio o Reinaldo, o outro governador, nunca pediu um emprego, nunca pediu um favor, para não ficar devendo nada, para não precisar de me curvar, para poder decidir. Para ter independência. Melhor para o partido, para ter independência. E, no entanto, nós elegemos aqui vários deputados estaduais, vários vereadores aqui na capital, e eles mal entram, tomam posse, no outro dia estão se curvando, se vendendo. É uma coisa tão terrível isso, porque não tem formação. Então, esse ano, nós tivemos muita preocupação nessa direção. Nós estamos lançando aqui 44 candidatos a vereadores, quase todos eles estão nos assistindo. Aqui eu fico vendo aqui a presença deles aqui, e se eu for falar o nome, eu tenho medo de falar, eu vou esquecer. Se faltar algum, né? E vão brigar comigo. Mandar um abraço para essa turma boa. Eles de boa formação, pessoas preparadas, pessoas que já militam já nessa política, no PDT, ou alguns que vieram há pouco tempo do PDT, mas vieram de partido de esquerda. Então, são pessoas confiáveis. Então, nós estamos com um time muito preparado para enfrentar as eleições aqui de Campo Grande. Tanto as mulheres como os homens, extremamente competitivos, e de boa formação. Eu tenho certeza que daqui para frente, esses erros que nós cometemos no passado, de não fazer essa seleção e depois eleger pessoas que chegaram lá e se curvaram, né, já não vai mais acontecer. Com certeza, e você, eu já conhecia a sua história já de muitos anos, e eu vou torcer muito para que você ainda cumpra um papel muito importante aqui no partido. Eu fico muito orgulhoso de ver você chegar onde que você chegou, e hoje é um deputado que tem repercussão nacional, né, pela tua atuação, né, pela forma que você se conduz nas comissões, no plenário, né, a sua coerência.
Então, eu estou aqui hoje com você compartilhando desse live, mas estou muito orgulhoso disso tudo, né? Isso, a sua presença me engrandece muito. Fico feliz com você aqui junto. Da mesma forma, Dagoberto, já que tem muitos pré-candidatos aí, e eu aproveito até para fazer esse chamado, né, para as pessoas que não conhecem o partido, mas que elas se envolvam com a política, né? A gente só chegou onde a gente chegou agora porque a política foi criminalizada no Brasil por muitos anos, né? Eu não sou filho de político, né? Não sou filho de um professor, filho de uma farmacêutica, ambos são funcionários públicos aposentados, não tenho um grau de parentesco com político. Falo isso porque no meu estado é muito natural, né, que um pai coloque um filho na política, existe essa relação quase que de uma capitania hereditária, né, dos espaços políticos, né? Mas eu digo isso porque a gente precisa de pessoas comuns na política, né? Pessoas que conhecem a realidade daquele município, conhecem como as pessoas se comportam, né? Que pessoas que peguem ônibus, que utilizem transporte público, que conheçam os espaços públicos, que conheçam a cultura popular, né? Isso é tão importante, Dagoberto, e eu tenho falado tanto isso, que esse chamado que a gente precisa fazer para as pessoas comuns ocuparem os espaços políticos tem se tornado cada vez mais necessários. As pessoas que vêm de tradições, muitas vezes elas herdam as práticas ali, as práticas ruins, né, daqueles que estiveram ali. E aí aproveitar e falar também que a política ela tem sido cada vez mais feita com exemplos, sabe? A gente percebe que sempre tivemos uma tradição muito de uma política paternalista, né? Daquela figura de um líder que vai cuidar de nós e tudo mais. E eu acho talvez o legado que o Ciro tenha nos deixado, né? E vem trabalhando isso também, de uma política com profundidade, né? Com debate, né? E com exemplos práticos, né? Ou seja, Ciro não é só um cara, né? Eu não defendo o Ciro Gomes, a pessoa do Ciro Gomes, mas o projeto que ele defende. A política ela tem que ser despersonificada, né? A gente precisa tirar o conceito de ter grandes líderes, né? E que as coisas giram em torno deles. E a gente tem que defender projetos e não pessoas. Eu acho que isso tem cada vez mais se consolidado na política brasileira. E outra coisa é de dar esse exemplo mesmo, né? Enquanto a gente observa figuras que se têm como líderes, né? A gente vê pessoas que estão dando um exemplo nessa pandemia, né? Que estão ajudando o próximo, que estão, às vezes, conseguindo cestas básicas com amigos e fazendo um trabalho solidário e conseguindo cadastrar pessoas que estão necessitadas ali, que não conseguem se cadastrar no auxílio emergencial, né? Ou seja, essa solidariedade, as pessoas que conseguem fazer o bem com exemplo, eu acho que elas têm sido grandes referências, né? Para que o eleitor possa olhar para essas pessoas, né, de uma forma diferente, né? De querer ter uma pessoa que consegue, através do exemplo, né, chamar a atenção e fazer o bem. Eu acho que a política ela amplifica, a atuação política amplifica a nossa atuação social, né? E os espaços políticos devem servir para isso. E por isso que a gente deve estimular as pessoas a conhecer mais esses espaços políticos e participar da política por dentro. Eu acho que é isso, Dagoberto. Muito bem, Túlio. Olha, foi um prazer muito grande estar participando junto com você nessa live. Nós estamos enfrentando momentos extremamente delicados, um governo que não tem nenhum projeto, estava ouvindo você falar aqui de projeto, não tem nenhum projeto que tivesse apresentado ou que nós pudéssemos ter, pelo menos, não nós somos oposição, mas nós temos que ajudar aquilo que for bom para o Brasil, aquilo que a gente pudesse aproveitar algumas coisas, mas a gente não consegue sequer ajudar esse governo. É muito difícil. Quer dizer, hoje, as coisas boas que acontecem nesse país devem-se ao Congresso Nacional. Pode gostar ou não do Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia tem cumprido um papel muito importante, né? Estamos debatendo coisas importantes para o país. As coisas que vêm aqui do governo é para tirar a cadeirinha do carro, é para dar arma para as pessoas, para aumentar o número de munições anualmente. São as propostas do governo. Não tem nenhuma proposta de enfrentamento de crise, não tem nenhuma proposta como o Ciro falou, dessa situação, como que deixou chegar nisso, né, por ignorância, por tudo isso.
Mas não tem nem ministro, né, Dagoberto, da Saúde. São 17 dias sem ministro da Saúde. Um quer prender prefeitos, vereadores, o outro quer aproveitar o momento para acabar com o meio ambiente, o outro briga com o Supremo, o cara da educação tem um pingo de educação, então Deus me livre esse governo, Deus me livre. Então, você estava falando do Rodrigo Maia, viu, Dagoberto? Eu só cobro uma coisa dele, o impeachment do Bolsonaro. É isso que ele está em falta. Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa ainda que, ao longo do tempo, eu acho que o Rodrigo também, ele quer esperar um pouco mais, as pessoas entenderem um pouco mais esse processo, talvez não é só número lá no Congresso Nacional, mas também as pessoas na rua também, ainda ele tem um percentual e essas pessoas vão saindo devagarzinho, mas eu acho que nós vamos chegar num ponto, Túlio, que o fora Temer vai ficar pequenininho em função do fora Bolsonaro. O fora Bolsonaro ainda vai ser muito maior. E aí não é Rodrigo Maia, não é nós, não é partido político, aí as coisas vão ter que acontecer, porque o Brasil já não tolera mais isso. Pois é. Enfim, meu irmão, obrigado pela sua participação. Vou falar contigo, Dagoberto. Olha, foi uma honra tá dividindo esse painel aqui junto com você, e vamos falar mais vezes. Eu tenho certeza absoluta, não sei se você já definiu aí nessa questão aqui de Recife, que o Ciro tocou, eu respeito a sua opinião e nem sei se é o momento propício para isso, mas eu sei aquilo que você ocupar, seja como deputado, seja como prefeito de Recife, seja como governador daí, seja como senador, enfim, eu sei que onde você estiver nós vamos ter muito orgulho de você. Isso eu tenho certeza absoluta. Obrigado, Roberto. Da mesma forma, meu irmão. Bom falar contigo. Vamos marcar outras, hein? Vamos sim. Um abraço a todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu não vou mesmo citar nome para não cometer nenhuma injustiça. Um abraço para todo mundo, galera. Valeu a paciência aí. Tchau, tchau. tchau.